Eu sou viciada em reclamar. Tem coisas na vida que a gente só percebe quando a gente para observar melhor o nosso dia a dia. E esses dias eu estava observando e eu percebi uma coisa muito clara, que eu sou viciada em reclamar. E com isso me veio uma pergunta muito simples, mas confrontadora. Quando foi que a gente se acostumou a nunca estar satisfeito? Parece assim que nunca tá bom. Você recebe algo e esse algo não foi como que você queria e você reclama. Você tem uma grande conquista, mas ela não veio do jeito que você imaginava e você reclama porque não estava como você esperava. A gente pede, a gente espera, a gente quer. Mas a gente quer no nosso tempo. E quando isso não acontece, a gente murmura, a gente reclama. A gente fica de mau humor, a gente questiona, a gente pergunta o que Deus está fazendo, por que Deus não está agindo na nossa vida, sendo que Deus já está fazendo. E eu tô lendo o Antigo Testamento e é impossível não lembrar do povo. O Senhor tirou eles da escravidão do Egito, levou eles para um deserto com a promessa deles entrarem numa terra prometida. Spoiler, dá até raiva do povo. Tem vezes que eu tô lendo o texto e assim, o povo para reclamar era aquele povo. E foi aí que o Senhor falou comigo, claramente, né? Que muitas das vezes a gente é que nem esse povo. Porque o Senhor tirou eles do Egito e chegou um momento que eles estavam reclamando de comida, que eles reclamavam da água, que eles reclamavam do deserto, que eles não estavam satisfeitos, ou que isso e aquilo, e eles chegaram a falar assim, melhor era voltar para o Egito. Sendo que no Egito eles eram escravos. Então você percebe? A murmuração faz a gente romantizar o passado e esquecer do livramento. O Senhor ter tirado eles do Egito foi um grande livramento. E mesmo assim, o povo só reclamava. E será que eu e você não estamos sendo que nem esse povo? E sabe o que é mais perigoso no meio de tudo isso? É que a gente passa a olhar para tudo aquilo que falta e esquece daquilo que a gente já tem. Que nem um povo que esquecia que Deus estava literalmente com eles, acompanhando eles de dia numa nuvem e à noite com um fogo. Deus se fazia presente naquele lugar o tempo todo. Deus se manifestava com sinais e maravilhas para aquele povo. Deus estava ali e o povo não se importava porque o povo estava muito preocupado com os eus, com os desejos, com os próprios desejos, com as próprias querências. Eles estavam com os olhos fixos naquilo que eles não tinham e esqueciam do que Deus já tinha feito por eles. O Senhor abriu o mar vermelho para ele. Vocês acham que isso é pouca coisa? Mas, como eu já falei em alguns vídeos aqui para vocês, que é muito fácil a gente olhar, ler essas histórias e julgar o povo. Porque a gente já sabe como essa história termina. A gente entende que Deus é fiel e tantas maravilhas que Deus fez. Mas e quando a gente se torna essa pessoa? Quando a gente se torna esse povo? Quando Deus já fez muito por nós e ainda faz, e a gente continua a reclamar, a gente continua a murmurar e achar que nada tá bom e bate o pé? Parece aquelas crianças birrendo, batendo o pé, falando, Deus, eu quero o tempo todo. Quando eu parei para olhar para aquilo e olhar para minha vida e perceber quanto eu murmuro, o quanto eu sou tentada a estar reclamando. E aqui, gente, eu estou sendo muito vulnerável para vocês, porque assim, abrindo meu coração, eu sou uma pessoa que é assim da rotina. Então eu gosto de fazer as coisas milimetricamente pensadas e planejadas pro meu dia. Quando alguma coisa sai do contexto, eu já reclamo, eu já acho ruim. Porque assim como a maioria das pessoas, eu gosto de estar na minha zona de conforto. Mas nem sempre eu vou estar na minha zona de conforto. Eu tenho que realmente sair da zona de conforto. Às vezes imprevistos acontecem e tá tudo certo. Mas eu tenho a tendência a reclamar demais quando isso acontece. Ou então quando alguma pessoa não faz algo como eu quero de imediato, eu tô reclamando. Entende? Às vezes quando você para pra se autoanalisar e você se observar, você vê que você reclama por besteira. E isso tem uma comprovação científica. Você sabia disso? Fazendo uma pesquisa sobre esse assunto, a neurociência mostra que reclamar constantemente reprograma o nosso cérebro. O que isso quer dizer? Que reclamar constantemente fortalece conexões neurais negativas, aumenta o estresse, eleva o cortisol e nos deixa mais ansiosos, irritados e insatisfeitos. Ou seja, quanto mais você reclama, mais o seu cérebro aprende a reclamar. E vira um vício. Quando você vê, você nem percebe, mas você já passou o dia todo reclamando.
Muitas das vezes a gente faz isso com Deus, a gente acha que Deus é um delivery, me perdoe até a palavra. Mas a gente ora, a gente pede, a gente quer, e se não acontece na hora, a gente reclama. E a gente é que nem o povo no Egito. Deus não me abençoa, Deus não tá olhando pra mim, Deus se esqueceu de mim, Deus não tá fazendo nada, sendo que Deus nos dá o fôlego de vida. E isso já era pra ser o bastante, porque nós estamos aqui, respirando. E enquanto eu tô gravando esse vídeo, me vem várias imagens assim na minha mente de que, o quanto que eu estou numa bolha. E muitas das vezes a gente se fica nessa bolha, sabe? Do quanto a gente ainda não tá exposto à realidade de tantas outras pessoas. Se você tá assistindo esse vídeo, você tá assistindo provavelmente ou de um celular, de um notebook ou de uma TV. Isso já te coloca na frente de muitas pessoas que não têm esse privilégio. Quando a gente vê casos em missões, principalmente em missões de pessoas carentes, em pessoas que estão num lar totalmente devastado por enchentes, alguma situação, enfim, são tantas situações que eu fico constrangida por mim mesma, do quanto eu sou ingrata ao Senhor pelo privilégio de ter uma casa, de ter uma família, de que todos estão bem. Acontecem coisas no dia a dia assim, imprevistos, que me chateiam, mas eles não podem ser suficientes para esquecer o que Deus já fez por mim. Os imprevistos que acontecem com você, as coisas ruins que você considera, elas não são suficientes para esquecer o que Deus já fez por você, o que Deus faz por você. Não podem ser suficientes. Porque a murmuração, ela não muda a nossa realidade, mas ela muda a forma com que olhamos para ela. E talvez aquilo que você acha que está faltando, mas na verdade é só a sua visão limitada do que tudo que Deus já está fazendo. Talvez hoje o que esteja faltando não seja uma resposta de Deus, não seja uma oração respondida ou uma bênção, um milagre a caminho, mas seja apenas gratidão. Gratidão ao Senhor por tudo que Ele já fez e por aquilo que Ele vai fazer. Eu espero que essa mensagem tenha falado com você, que ela venha frutificar no momento certo, que o Espírito Santo venha te conceder sabedoria para tomar as melhores decisões para a sua vida, tá bom? E é isso, gente. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau!